Palavra para o Paulo Lindsay. Por favor, Paulo. Alô, bom dia a todos e todas, né? Saúdo aqui a CPI na figura do presidente e a todos os deputados que integram, a todos os companheiros servidores públicos e os representantes dos órgãos públicos também. Meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor executivo nacional do Sindicato dos Servidores do IBGE e sou coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro, servidor público há mais de 40 anos, nativa, e conheço bem esse projeto financeiro instalado no Brasil desde a década de 70 para cá. E nós da Auditoria Cidadã, que somos uma associação sem fins lucrativos, que em 2000 nós fizemos um plebiscito, onde a pergunta central era se nós deveríamos continuar pagando a dívida pública para o FMI, na época. Mais de 6 milhões de pessoas participaram desse plebiscito, e mais de 3.400 municípios no Brasil. E ao final desse plebiscito, toda a documentação foi entregue ao Poder Executivo e Poder Legislativo Federal para que pudesse tomar providências, porque nós estávamos exigindo o cumprimento da Constituição, que é o artigo 26 dos atos de disposições transitórias, que fala de fazer uma auditoria da dívida, né? Na época era dívida externa, nem tinha dívida interna, e a CPI aqui do Rio de Janeiro, ela também coloca esse mesmo argumento quando ela pede o cumprimento do artigo 36 dos atos de disposições transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é fazer uma auditoria da dívida. Então, nós da auditoria participamos assessorando a auditoria da CPI, da dívida que houve em 2009 e 2010. Maria Lúcia Fatorelli assessorou a CPI do Equador e a Maria Lúcia Fatorelli assessorou a CPI da Grécia, que é bem diferente desse filme que você viu. Tá? Então, ela fez uma exposição aqui no plenário. Então, e ela se colocou, ontem eu conversei com ela, à disposição de, se for necessário participar aqui, ela estará à disposição. Bom, primeira coisa que eu acho que a CPI tem que se atentar é que dívida é essa? Eu acho que todo mundo fala de dívida pública, mas pouca gente questiona quais são os mecanismos que essa dívida gera por si só. Porque dívida pública, para mim, que sou servidor público, deveria ter contrapartidas em serviços públicos. E a dívida cresce geometricamente, exponencialmente, e os serviços públicos só pioram. Então tem algum problema, né? É dívida pública ou é forma de remuneração do grande capital financeiro? Lucro para banqueiro? Isso é uma questão que a CPI precisa colocar em discussão. A dívida pública ela tem um histórico, né? Ela não acontece por nada. O que está acontecendo no Rio de Janeiro agora não é uma coisa que simplesmente dessas últimas leis complementares. Nós estamos falando de um projeto financeiro que vem há décadas sendo construído, né? E cada vez que tem um problema financeiro para o capital, eles propõem ajuste fiscal. Quando eles propuseram o ajuste fiscal, por exemplo, na União com a emenda constitucional 95, o teto de gasto, pouca gente fala que o teto de gasto é só para o orçamento primário, não é para a dívida pública. Exatamente. E isso tem a ver com o Estado também. Então, quando você fala que o orçamento primário tem um teto por 20 anos, você está dizendo que a educação não vai crescer só o IPCA do ano anterior, a saúde, a cultura e todos os serviços públicos. Mas a dívida pública ela está liberada. Você sabe por que a dívida pública está liberada? Porque no artigo 166 da Constituição, no parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B ela foi colocada e ela garante que a dívida pública não precisa de dotação orçamentária nem limite. Por conta disso, ela pode crescer à vontade, né? Pode crescer à vontade. Já para os orçamentos primários, não, você precisa ter dotação orçamentária. Bom, nós tivemos um histórico dessa dívida, porque a dívida, grande parte da dívida que acontece a partir da Lei 9496, ela é oriunda, né, de assunção, como foi colocado pelo Rodrigo Ledes aí, de medidas do Senado Federal, de legislações que incorporaram ao saldo da dívida financeira do Estado do Rio de Janeiro dívidas privadas.
Se vocês pegarem o início do saldo da dívida da Lei 9496 de todos os estados, em 1997, era 112 bilhões. Nós já pagamos até hoje 400 bilhões e devemos 551 bilhões. Como o Rodrigo Leles falou, alguma coisa está errada. Como é que eu pego uma dívida, né, refinancio uma dívida de 112 bilhões, pago 400 e devo 550 bilhões? E não para por aí, porque a Lei 9496 ela foi estendida para 50 anos. Então ela vai crescer e muito. Isso é um problema. Bom, o Rio de Janeiro, quando tem os 6% de juros da dívida, não é uma benéfica do governo federal. É porque o Rio de Janeiro ele fez o dever de casa. Antes da Lei 9496, o Rio de Janeiro criou condições para que essa lei pudesse se beneficiar de todo do arcabouço legal que acontecia na época. Se vocês pegarem anteriormente, vocês vão ver que quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado. Quase todo. E aí, como o Estado do Rio de Janeiro fez dever de casa, inclusive o Banerj, aí a gente teve a benéfica de 6% de juros. Só como ele falou, os juros são compostos. Eles pegaram 6% dividido por 12, dá 0,5% ao mês. Quando você aplica juros sobre juros, dá 6,17%. 0,17% acima do contrato original. Isso é uma ilegalidade, eu acredito. A CPI deve investigar. Isso representa bilhões aos cofres do Rio de Janeiro. Porque de 97 até agora não, porque houve a mudança na lei complementar 148 do índice, né, que passou a ser 4% e mais o IPCA, né? Eu sou funcionário do IBGE, né? E isso é um grande problema que acontece. Quando foi em 97, você tem especificamente o refinanciamento da dívida do Rio de Janeiro. O Rodrigo falou, 15 bilhões, nós pagamos 2 bilhões e pouco à vista, refinanciamos 13, pagamos até 2017 29, o dobro do que nós pegamos emprestado. E o pior, ele falou em 90 bilhões em 2019, nós já estamos em talvez uns 120 bilhões, porque quando houve a incorporação do saldo, a dívida financeira do Estado, quando você pega 181 bilhões, que é o saldo de abril, e soma os 74 da lei complementar, da lei 9496, mais 33 bilhões do regime de recuperação fiscal, e mais 34 bilhões do Bacen Banerj, a dívida do Banerj, nós estamos falando aqui de quanto? Nós estamos falando aqui de 141 bilhões. 141 bilhões é mais do que quase 70% do valor total da dívida, mais de 70%. Só com essas três, né? Isso é um grande problema, porque a dívida ela precisa ser questionada, porque todas as leis que foram aprovadas, leis complementares, 148, que foi alterada depois, elas têm várias ilegalidades, elas têm vários problemas, né? Um deles é que o Conselho de Supervisão, ele se torna maior do que o governador, do que vocês, deputados estaduais. Porque ele pode, em qualquer momento, impedir qualquer ação dessa casa legislativa e do próprio governador. Por que isso pode acontecer? Porque o presidente do Conselho de Supervisão é o ministro da Economia, Paulo Guedes. E a gente precisa olhar quem é essa figura biônica, que é o Conselho de Supervisão. Ele nunca foi eleito por ninguém. Ele aparece dentro de uma legislação e comanda as finanças. Vocês falaram da Lei Candia aqui, do acordo, e não falaram uma coisa, porque a emenda constitucional 109, antes da lei complementar, da emenda constitucional 109, você teve a lei complementar 173. A lei complementar 173, ela sugere
que o governo federal revogue o artigo 91 dos atos de disposições transitórias da Constituição. E vocês sabem o que é o artigo 91 dos atos de disposições transitórias? Seria a obrigação da União em compensar os esquerdos da Lei Candir. Ele faz isso na Lei Complementar 173 e revoga na Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, quando ele revoga, você pode até questionar, e aí o deputado Luiz Paulo falou do acordo, não tem nem como questionar. O pior, porque quando ele revogou isso, não revogando a Lei Candir, significa que o Estado e o município continuarão tendo prejuízo de ICMS e sem mais compensação nenhuma, porque eles tiraram da Constituição. Nós estamos falando de um projeto financeiro instalado no Brasil, não estamos falando de qualquer coisa. Então, o projeto financeiro instalado, ele tem essa obrigação. Vocês vão ver que as leis complementares que sucederam, foi falado aqui, em menos de um ano até, elas têm uma característica. A primeira delas, elas consolidam o saldo da lei 9496. O que é consolidar no meio econômico? Consolidar significa perpetuar. Significa que você está pegando tudo que é ilegal e transformando em legal. A partir de agora você deve tanto. É igualzinho o cartão de crédito que o Ledes falou. Você pegou 1.000, deve 15 mil, você assinou um acordo, você vai pagar 15 mil. Aí tu vai ter que ir para a justiça para tentar bloquear. Mas a consolidação, ela tem essa característica de você pegar aquilo que é ilegal, porque se nós pagamos dívida pública, nós temos que questionar. Que dívida é essa que nós estamos pagando? Quando você consolida essa dívida, você pega tudo que é possivelmente ilegal e coloca nesse bojo. Aí nós tivemos a Lei Complementar 156. A Lei Complementar 156, que tem no seu preâmbulo o auxílio financeiro aos estados. Que auxílio financeiro ao Estado? A Lei Complementar 156, ela é simplesmente uma moratória para o Estado do Rio de Janeiro, que ficou 18 meses sem pagar, mas o dinheiro, os valores foram apartados e corrigidos de acordo com cada contrato. Inicialmente, esse valor era em torno de 6 bilhões, que era o serviço da dívida, e quando inicia-se o regime de recuperação fiscal pela Lei Complementar 159, em setembro de 2017, esse valor que era 6 e pouco está 9,4 bilhões. O que é o regime de recuperação fiscal? O regime de recuperação fiscal, ele é um regime que tem na sua base não a melhoria dos serviços públicos, mas a sustentabilidade da dívida pública. E o regime de recuperação fiscal, ele é composto por 3 programas. O saldo da Lei 9496, o saldo do Bacen Banerj, que é questionável porque em 1997 ele foi incorporado ao saldo da Lei 9496, e o chamado honra de aval. Tudo aquilo que o Estado não conseguiu pagar, a União pagou, eles estão cobrando. Então, inicialmente, esses 3 programas somados dá 9,4 bilhões, eles foram apartados na chamada conta gráfica 1, está lá, qualquer um pode ver no Tesouro Nacional, E no primeiro período do regime de recuperação fiscal, que termina em agosto de 2020, esses 9,4 bilhões cresceram para 61 bilhões e foram incorporados ao saldo da dívida financeira do Estado. Quando eu falei aqueles 181 bilhões, mais de 140 bilhões, é exatamente a Lei 9496, Bacen, Banerj e os regimes de recuperação, nós estamos falando disso. Bom, e não parou por aí, porque depois eles criaram a conta gráfica 2. E a conta gráfica 2, ela inicia com 21 bilhões. Desses 21 bilhões, coincidentemente, 19 bilhões era de honra de aval. Se vocês pegarem no site da Transparência, nessa tabela de Excel que o Ledes citou aqui, vocês vão ver que tem lá uma lei que foi feita pelo Pezão, que autoriza a antecipação
do leilão da SEDAI pelo banco PMP Paribas francês, no valor de 2,9 bilhões, que pouco tempo depois está em 4,3 bilhões, porque ele está atrelado ao dólar, e não para por aí. Né? Quando eu comecei a escutar sobre a possibilidade de privatização da SEDAI, falavam em sucesso, 3 bilhões, vamos privatizar a SEDAI por 3 bilhões. De repente, houve um sucesso imenso no leilão, e esse leilão foi para mais de 22 bilhões de sucesso. Aí quando você pega o sucesso do leilão, você começa a compreender. Honra de aval, 19 bilhões. Banco BNP Paribas, 4 bilhões e pouco. Aí quando você soma, dá quase 21 bilhões. É o sucesso. É que os caras querem garantir que o Estado não tivesse condições de não pagar. Aí, para piorar, na Lei Complementar 178, que é o regime de recuperação fiscal... Oi? Eles colocaram um artigo onde o Estado vai ser obrigado a colocar como garantia e contra-garantia para novos créditos, né? Para garantia de créditos para a União, as receitas constitucionais do artigo 153, 154 ao 159 da União. Você está registrando. Para provar que não é uma ilação, o que eu estou falando é de conta gráfica. E a conta gráfica, ela surge a partir de informações oficiais do governo. Está lá no Tesouro Nacional, a chamada conta gráfica 1, no regime de recuperação fiscal, e a conta gráfica 2. Na conta gráfica 2, que compõe o regime de recuperação fiscal, ela começa em setembro de 2020. Setembro de 2020 você começa, apesar de ter tido uma incorporação de 61 bilhões em agosto de 2020. Então, aquela primeira conta gráfica, todos aqueles valores foram incorporados, e desses valores de 61 bilhões incorporados, 33 representava a Lei 9496 de 97, que o Rodrigo colocou aí. Aí, eles fizeram a segunda conta gráfica, que está lá. E a segunda conta gráfica, com os mesmos componentes, né? Com os mesmos programas. Aí começa, em setembro de 2020, o saldo da Lei 9496, ele começa com 1,9 bilhões, apesar da incorporação de 61 bilhões no mês anterior. O saldo do Bacen Banerj, 330 milhões, e o honra de aval, 19,3 bilhões. Somados, esses três programas, que é o regime de recuperação fiscal na conta gráfica 2, totaliza 21,6 bilhões. E não para por aí. Isso continua, a conta gráfica ela é atualizada mês a mês, e o último dado que tem lá, oficial, que está disposto lá no Tesouro Nacional, é maio de 2021. Só que nós já estamos em maio de 2022, um ano depois. Então, em maio de 2021, o valor cresceu de 21,6 bilhões para 31,46 bilhões. Quase 10 bilhões de crescimento, sem levar em consideração o saldo desse um ano que a gente não tem dado lá para a gente poder analisar. Né? Provavelmente, essa dívida vai estar muito maior do que está sendo colocado ali na conta gráfica 2. Obrigado. Tá? Então, aquele saldo que está hoje colocado no Tesouro, na transparência do Tesouro do Rio de Janeiro, 181 bilhões da dívida financeira do Estado, nós estamos falando aqui até maio, em torno de 141 bilhões que são que diz respeito a isso. E isso tudo que eu estou falando está baseado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a ACO 3457, do ministro Toffoli, né? E que, inclusive, lá, onde eu consultei, os efeitos da liminar está proposto para o dia 20/6, né? Para poder dar uma decisão aí se tem fechamento de acordo entre as partes, né? Então, o que nós, da Auditoria Cidadã, junto com o FOSPERJ,
estamos colocando é que a dívida pública ela precisa ser questionada na sua essência, na sua estrutura, porque o objetivo central é garantir o lucro do grande capital financeiro, acabar com o federalismo, né? Porque, como o Rodrigo falou aqui, daqueles 1 trilhão e 800, que foi o recorde de arrecadação que Paulo Guedes anunciou na televisão no ano passado, 2021, o Rio de Janeiro e São Paulo contribuíram com 61% desse valor. E pouco mais de 26 bilhões, porque eu entrei no site das transferências obrigatórias da União, e lá você tem todas as transferências obrigatórias do Estado. Em 2021, foi pouco mais de 26 bilhões, apesar do Estado ter contribuído com mais de 240 bilhões de arrecadação para a União. Então, na realidade, quem financia a União são os estados. E, no máximo, 5 estados. Porque a outra parte dos estados, elas ganham mais dinheiro de transferência obrigatória do que contribuir com a arrecadação. Então, na realidade, elas recebem transferência da União. Agora, os 5 estados, maiores estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e tal, esses contribuem efetivamente com a arrecadação da União. Se vocês olharem o gráfico da pizza da Auditoria Cidadã baseado no orçamento, você vai ver que pouco mais de 10% de tudo que é arrecadado no Brasil fica nos estados e municípios. Mas aqui nós estamos com todo o serviço público, a educação, saúde e etc. Tá? Então, o que nós precisamos é questionar toda essa forma de como a dívida está sendo apresentada como solução, porque as leis complementares que elas estão aí, elas vão, na realidade, ao encontro do grande objetivo do grande capital. Não sei se vocês olham, e o deputado Luiz Paulo participou com a Auditoria Cidadã, e ele e o Paulo Ramos, quando era deputado estadual, fizeram audiências públicas sobre a securitização, que nem é citado, porque a securitização ela vai ser uma forma de capturar o dinheiro que teve aquela operação na Grécia. Foi exatamente isso, criaram várias empresas, 17 empresas em paraísos fiscais, onde capturou o orçamento da Grécia. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente, né? A securitização, a palavra ela é muito bonita quando você fala, porque securitizar é uma forma de você captar recursos para empresas. E aí ninguém é contrário em captar recursos para empresas. No Estado está sendo diferente. É captar recursos do Estado com garantia do próprio Estado para garantir lucro de banqueiros, tá? Então, a gente tem que tentar se atentar para isso, porque nessa própria CPI foi falado aqui que nem entrou nesse cálculo aí financeiro da dívida de 181 bilhões, a dívida do Rio Previdência, né? Que está sendo considerada uma antecipação de crédito e não uma operação de crédito. E, na realidade, ela é uma operação de crédito porque bota como garantia, né? Então, nós temos que se atentar para isso. E a última coisa, alertar para as garantias e contra-garantias dos artigos 154 ao 159 da Constituição, porque ali está todas as receitas do Estado e do município. Fundo de participação do Estado e do município, IPI, imposto de renda, tudo que vocês imaginar que o Estado arrecada está ali. E essas leis complementares, elas possibilitam que esse ente federativo, União, possa meter a mão no cofre se houver um problema de inadimplência, se eles detectarem isso a partir do Conselho de Supervisão. Tá? Então, era isso que eu queria colocar, né? E estou à disposição.